Olá, boa noite, irmãos em Cristo Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar início ao nosso estudo do livro de Isaías, do profeta Isaías, não é mesmo? Nós devemos dar continuidade ao nosso estudo. Que Deus nos capacite na forma de entendimento, para que a gente possa ter clareza e para que a gente possa guardar a nossa fé, né? Permanecer firme no propósito de Deus, para que a gente possa ficar firme, ouvir a palavra e guardar aquilo que é bom, que é verdadeiro, né? Nós devemos guardar a palavra de Deus, guardar aquilo que os profetas do passado prescreveram, né? Foi prescrito a história, para que venha nos alertar, para a gente poder ter discernimento entre o certo e o errado, né? Ele é uma advertência vinda do passado para a gente, para que a gente possa permanecer firme fazendo o que é correto aos olhos de Deus. Hoje eu vou falar do capítulo de número 35 e 36. O capítulo de número 35 fala sobre a grandeza e a glória do Messias. E o 36 fala sobre Senaqueribe, né? Fala sobre Senaqueribe, acerca lá de Jerusalém, na época lá. Então, vamos começar a prestar atenção aqui no que o profeta deixou para a gente. Você que está chegando novo, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas. Já estará escrito ou escrita, tá bom? Depois você vai ver uma mãozinha do lado, é importante que você aperte nessa mãozinha, dê um like nessa mãozinha, é importante que você aperte nela para que o canal veja que você está presente e de que você está atento aos acontecimentos do nosso canal, aquilo que eu trago aqui, que é de grande importância para todos nós, que nos enche de sabedoria, né? E entendimento na palavra. Então, é importante que se dê um like aí, para que o canal possa transmitir também para outras pessoas, tá bom? No final, quando eu terminar de dar toda a explicação, você compartilhe, leve essa palavra amiga para outras pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir o que nós estamos aprendendo aqui, para que essa pessoa também se fortaleça na fé e busque fazer o que é correto diante dos olhos de Deus, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, que Deus os abençoe grandemente. Eu acabei de fazer minha oração agora mesmo com o bispo Bruno Leonardo. Eu espero que vocês também tenham orado, não importa com quem, mas que sejam homens e mulheres de Deus. O importante é que você eleve o seu pensamento a Deus, buscando estar sempre na presença do Pai, tá bom? Buscando estar sempre a querer que Ele te olhe de uma forma mais justa, né? Porque Ele é justo, Ele só faz o que é justiça diante dos olhos dele, daquilo que é certo, tá bom? Então, fique firme comigo aqui e também na presença do nosso Pai, tá bom? Que é o nosso Deus, o nosso Senhor, que é perfeito e bom, tá bom? Eu vou ler aqui então sobre a grandeza e a glória do Messias. Vou dar início, espero que você já esteja com sua Bíblia, já esteja aí sentadinho. Eu estou com a minha Bíblia aqui, vou falar do capítulo 35 e também do capítulo 36. Depois eu venho com as explicações, tá bom? Espero que você esteja atento, preste atenção, tá bom? Então diz assim, ó, no versículo 1 do 35 diz assim: o deserto é o lugar solitário. O deserto é o lugar solitário, se alegrarão disto. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá,
e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temas. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E há habitações em que jaziam os chacais. Haverá erva com canais e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Vamos para o capítulo de número 36, que fala sobre Senaqueribe, o rei Senaqueribe, acerca de Jerusalém. Diz assim no versículo 1, e eu vou dando continuidade, tá bom? E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabissaque. Então o rei Davi enviou Rabissaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao aqueduto de Açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebiná, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabissaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança está em que esperas? Bem posso eu dizer: teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras em quem, pois agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrado, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão, e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Agora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos
do meu senhor quando confias no Egito por causa dos carros e cavalos? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebiná e Joá e Rabissaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabissaque, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabissaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouve as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim disse o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo, e saia a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Simaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram, e não lhe respondendo palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sebiná, o escrivão, e Joá, filho de Assafé, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabissaque. Então vamos entender aqui. Amanhã eu venho com o capítulo 37 e 38 para a gente dar continuidade a isso. Mas vamos entender aqui esse capítulo de número 35, primeiro, que está falando sobre a grandeza e a glória do Messias. Então, a gente entende aqui, no versículo 1 e 2, que fala assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo a Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então, o deserto aqui estava representando a dor e a desolação física e espiritual do povo, devido à opressão estrangeira, do povo estrangeiro lá. Mas Deus, ele vem e envia a promessa de restauração lá de Sião. Então eles começaram a vislumbrar a redenção de Israel e enchendo-se de justiça e também de frutos novamente. Então o povo começa a se alegrar, a se regozijar. De qual modo um dia os salvos desfrutarão do reino de Messias e verão a manifestação plena da sua glória. Assim a palavra de Deus consola e anima
ao anunciar ao justo que todo sofrimento vivido neste mundo terá um fim. Ninguém vive sofrendo a vida inteira, não é mesmo? Enquanto este dia não chegar, somos restaurados interiormente e fortalecidos diariamente por meio do Espírito Santo para preservarmos a nossa fé. É o que acontece mesmo, não é mesmo, gente? Também fala lá no versículo 5 e 6 sobre os ouvidos, né? Os olhos e ouvidos serão abertos. Esses versículos fazem claramente referência à manifestação de Deus, do Messias. Eles se cumpriram quando o Senhor Jesus veio ao mundo investido de poder e de autoridade para realizar essas e outras obras grandiosas em seu manifesto terreno. Está escrito em Mateus 11:5 e em Lucas 7:22. Contudo, olhos e ouvidos abertos, como escritos no texto, não se limitam a milagres físicos. Eles serão abertos também no sentido espiritual, mediante a revelação da salvação. Ao ouvirem a palavra, aqueles que andam perdidos, sem o conhecimento de Deus, terão a oportunidade de experimentar a plenitude da vida oferecida por Ele, oferecida por Deus. Você entendeu aí? Vamos agora saber sobre o caminho santo. O caminho santo, quando fala sobre o caminho santo, lá no versículo 8 e 10, está dizendo que há um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus, mas essa ideia é totalmente errônea. As Escrituras revelam que só há um caminho e uma única maneira do ser humano chegar a Deus e alcançar a salvação, que é por intermédio do Senhor Jesus, o Messias, sendo ele santo. O seu caminho é santo também. Está escrito em Jó 14:6. Desta forma, sabendo que o ser humano é impuro por sua própria natureza, o Altíssimo providenciou o sangue do seu Filho para purificá-lo. Só assim ele consegue andar por seu caminho. Aquele que se desvencilha do pecado e considera as instruções de Deus, não troca o gozo espiritual e a aprovação divina pelo desprazer do vazio da alma, causado pela pela ausência de Deus. E aí vem falando sobre Senaqueribe, que era o rei lá da Assíria. Senaqueribe, o rei da Síria, e Ezequias, rei de Judá, eles reinaram simultaneamente em suas respectivas nações, cada um na sua nação. Aí, entre os capítulos 36 e 39, o capítulo 36 e 39, que nós vamos ver ainda o 39, né? A gente vê aqui, vai contar ainda, vamos ver ainda, as campanhas militares do monarca assírio contra vários reinos, como a Filistia, Egito e Judá. Aí nós vamos chegar nesse assunto ainda. Mas deixa eu falar aqui uma outra coisa. Da confiança, onde está a confiança, né? Porque eles colocaram a confiança deles lá no rei lá do Egito, né? Nas coisas lá. Então, Rabsaque, ele era comandante do exército assírio. Ele falava com atrevimento para o rei Ezequias, para o rei Ezequias. Ele desprezava até mesmo o título do rei, né? Ao agir dessa forma, ele tentou aterrorizar e minar a confiança do rei em Deus. E tentou fazer com que o rei não cresça em Deus, né? Não acreditasse que Deus poderia ajudá-lo. Com as suas intimidações e argumentos mentirosos, Rabsaque procurou desmotivar a fé das pessoas de que o Senhor as guardaria. Não é isso que acontece nos dias atuais? Muitas pessoas tentam desmotivar a nossa fé, é verdade, né? Muitas pessoas fazem isso. O diabo, ele utiliza argumentos falsos para abalar as crenças e mostrar que eles são todos por dependerem que
porque eles são tolos por dependerem do Altíssimo. Aquele que permite que palavras malignas se alojem em sua mente passa a sentir que tudo o que faz é inútil, por isso logo declinará na fé. Portanto, é preciso reagir às dúvidas imediatamente e recorrer à palavra de Deus, crendo que ela se cumprirá. Então, vamos entender mais um pouquinho aqui. Deus, ele mostra ao profeta Isaías que havia um jeito, que haveria restauração em tudo, ele restauraria tudo, que ele levaria alegria e levaria força para todos aqueles que confiassem nele, Deus daria força. Então, haveria prosperidade e crescimento, chegaria para eles, mesmo para aqueles que estavam lá no deserto, chegaria prosperidade, crescimento, alegria e força. Ou seja, todos teriam uma vida em abundância, uma vida alcançada pelo divino, que Deus havia prometido. Então falou para Isaías profetizar, falar para eles. Então Isaías estava revelando a existência de um caminho bom, de um caminho de luz, um caminho de santidade, em que somente os justos passariam por ali. E aqueles que fossem remidos, né? Aqueles os quais foram justificados em Jesus. Porque assim, Deus é o Salvador, então ele salvou algumas pessoas que foram remidas em Jesus, ele deu a salvação, dando a elas uma vida nova, porque houve salvação naquela alma. Então, isto é assim, isso quer dizer que quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador, as suas vidas passarão a serem diferentes. Ele vai dar a salvação para essa pessoa, porque essa pessoa, ela está sendo justificada em Jesus, ela está sendo remida, porque ela aceita Jesus e ela confessa os seus erros, os seus pecados, e Deus então promete a ela uma salvação, promete a essa pessoa uma nova vida. Então, lá na época, todos se regozijaram e floresceram-se. Todos ficaram felizes, iriam ficar felizes com o que foi falado, né? Porque todos ficaram felizes com o que foi falado lá, foi profetizado por Isaías. Por quê? Porque a glória do Senhor estaria com todos eles. Então, Deus iria fortalecer a todos eles, ia dar, aqueles que estivessem cansados, ele daria firmeza, né, em fé, mostrando que ele poderia, que ele é Deus, que eles podiam confiar que ele faria o melhor para eles, daria força, daria abundância, traria alegria para todos eles. Por isso ele disse, quando tem uma parte que Deus fala, sejam fortes, tenham ânimo, mais ou menos assim, não temam, né? Mais ou menos assim, eu não sei a palavra correta, mas ele quis dizer que ele viria para trazer a salvação, né? Ele iria para levar a salvação. Por quê? Porque todos estariam de olhos abertos, todos estariam de ouvidos atentos. Então, aquele que não via, passaria a ver, passaria a enxergar. Aquele que não andava, passaria a andar, né? Andar, saltitar, vamos dizer assim. Então, o mudo, aquele que era mudo, ele já não ficaria mudo, ele já iria cantar com alegria, né? Teria alegria. Então, todos seguiriam no caminho certo, no caminho da santidade, no caminho da salvação, você entende? Todos seguiriam nesse caminho. Então, não haveria tristeza, não haveria mais as lamentações, não estaria mais, eles não estariam mais sofrendo as tristezas, né? Não passariam mais por tristezas, mas haveria
muita alegria, todos seriam bem-aventurados, todos estariam jubilando em alegria, estariam jubilando para Deus, estariam todos felizes. Então isso está mostrando que quando nós passamos por dificuldades, né, por um deserto, seja num tempo curto ou num tempo longo, Deus, ele sempre dá um jeito de nos mostrar que se a gente tiver confiança nele e acreditar, ele nos dá força e vai trazer de alguma forma alegria para a gente. Então ele vai renovar o nosso espírito, vai transformar a nossa alma. Você entende? Ele vem transformando a nossa alma. Porque Deus, ele não quer que a gente viva momentos difíceis eternamente. Ele às vezes faz a gente passar por certas coisas para ver até onde vai a nossa fé, para ver o que nós vamos fazer, se nós confiamos nele ou não. Você entende? Você lembra da história de Jó, não é mesmo? Jó confiou em Deus plenamente, né? Mesmo quando Deus tirou tudo dele, Jó não blasfemou contra Deus. Você entende? Então, nós poderemos até passar momentos difíceis, porque mesmo em momentos difíceis que nós passamos, Deus, ele sempre dá um jeito de nos abençoar, de nos ajudar, porque ele renova a nossa vida, ele renova a nossa alma. Por isso que eu falo, peçam a Deus renovação de espírito. Então, uma pessoa fica alegre, uma pessoa que é alegre, quando ela, mesmo estando passando com problemas difíceis, né, a pessoa alegre, ela é uma pessoa, vamos dizer que é uma pessoa boa, é uma pessoa que produz, né, com todas as dificuldades, ela produz. É uma pessoa que ela frutifica, né? Ela é fértil, de alguma forma, é uma pessoa fértil. Ou seja, é uma pessoa cheia de vida, cheia de esperança, que carrega consigo a esperança de Deus, né? Que mesmo passando dificuldade, ela floresce, que Deus ajuda ela a florescer, dando a ela o bom perfume dele, o bom caráter, né? Dando a ela uma boa índole. A pessoa é uma pessoa de boa índole, uma pessoa que é fortificada em Deus. Você entende? É uma pessoa que é fortificada em Deus. Às vezes nós passamos por deserto, por momentos de solidão terríveis, mas nós não podemos esquecer das promessas de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente passa por essa dificuldade, né? Por alguma dificuldade, por um deserto difícil, mas é para que Deus quer provar a gente, Ele quer ver até onde vai a nossa fé, e com isso Ele vai transformando o nosso ser, Ele vai nos transformando, vai nos levando a caminhar com Ele, sempre Ele vai nos levando a olhar sempre para Ele, a olhar sempre para frente, porque Ele com certeza trará ainda o tempo, aquele tempo certo, um tempo de extrema alegria, você entende? De muita alegria. Certamente a alegria vai chegar, mesmo que você não esteja observando, vendo, você está sentindo que você está num deserto, mas Deus sempre nos fortalece, você entende? Ele sempre nos fortalece. Aí, no dia seguinte, você pode passar uma noite triste, às vezes fica meio chorosa, né? Mas quando você lembra que você coloca Deus na sua frente, em primeiro lugar, que você está ali conversando com Ele, se declarando para Deus, Ele transforma a sua vida naquela noite, ou Ele te dá um sono tranquilo. No dia seguinte você já amanhece diferente, você já amanhece cantando, louvando o Senhor com alegria, porque você tem a certeza que Deus é contigo, você entende? Então, mesmo a gente estando no deserto,
Deus faz a gente florescer, né? Ele faz a gente florescer. Como que Ele faz a gente florescer? Ele faz a gente florescer nos dando do bom perfume dele, trazendo a beleza única dele, a única beleza que ele tem. Ele mostra como que a gente deve ter, né, um coração dele, o coração de Deus, você entende? Por isso Isaías disse ao povo de Judá que confessasse no Senhor porque todos seriam salvos do exército assírio. E isso aconteceu mesmo. Eu estou com pouco tempo aqui, o canal já me avisou aí. Eu teria muito mais coisa para falar com vocês. Mas eu vou adiantar aqui um pouquinho, nem vou falar tudo, eu vou falar só uma coisa aqui. Mesmo que você, mesmo estando em Deus, Deus permite que a gente passe por tribulações para que a gente venha se transformar. A gente venha ser transformado em amor e em espírito, você entende? Para que a gente venha ter um espírito novo. Então pense nisso, busque estar na presença do Pai. Nós sabemos que o diabo tenta destruir as pessoas de tudo quanto é forma, as famílias, as nações. Ele tenta destruir todas as coisas. Por isso, não ignore o inimigo, mas se conecte-se com Deus. Mantenha-se firme com Deus. Não deixe o inimigo levar coisas ruins para dentro do seu ser, porque dentro do seu ser habita um Espírito perfeitíssimo, que é o Espírito Santo, tá certo? Então mantenha-se firme para que o seu deserto venha florescer do bom perfume e da beleza de Deus, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Não esqueçam de orar, tá bom? Amanhã